Bem-vindo ao curso de Introdução à Análise de Séries Temporais. Mas o que são análises de séries temporais? Dados de séries temporais são registros sequenciais no tempo. Eles são muito comuns e você pode encontrá-los em quase todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, esta série temporal. Foi uma série temporal que eu obtive do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Ela dá diariamente a temperatura máxima, a temperatura média e a temperatura mínima, certo? Diária, durante o mês de fevereiro deste ano, certo? A temperatura que a gente pode ver no eixo Y, certo? E aqui embaixo os dias do mês do ano, tá bom? A temperatura média, elas são elevadas, certo? Por isso que a figura representa essa temperatura dessa série temporal. Tá? Em vermelho, a temperatura máxima, em verde, a temperatura média, né? Percebo que tem um gap aqui, né? Falta de dados na série. E em azul, a temperatura mínima. Obviamente, né, a temperatura máxima sempre é maior do que a temperatura média, e a temperatura média é maior do que a temperatura mínima. É o que a gente espera. O que a gente observa aqui dessas séries, três séries temporais, na verdade, né? A máxima, a média e a mínima. A gente percebe que existem variações que dificilmente a gente pode identificar com algum padrão determinístico, né? Como assim, professor? A gente não percebe nenhuma tendência, nenhuma variações cíclicas, tá? Durante os dias. Então, aparentemente, essas três séries aqui, pode estar seguindo uma variação que a gente chama aleatória, tá? Entretanto, certo? A gente percebe também que, mesmo podendo seguir uma variação aleatória, tá? As medidas, né, as observações próximas uma das outras, em termos de dia, no dia em que ela foi registrada, elas também são próximas no seu valor. Eu estou aqui circulando algumas observações próximas no dia e também próximas no valor, certo? Esse tipo de propriedade é o que diferencia, né, a série temporal, a análise de série temporal, com aquela análise básica de dados. Porque naquela análise básica de dados, a gente assume que os dados eles não são correlacionados, são totalmente dependentes. E não, existe uma correlação, existe uma proximidade dos valores no tempo, certo? Essa é uma característica das séries temporais, além dessa variação quase que aleatória, tá bom? Agora, vamos passar para um outro tipo de série temporal, tá? Essa é da taxa de mortalidade, certo? Segundo ano e mês de ocorrência. Em verde aqui, a gente tem a mortalidade no ano de 2000, essa no estado do Ceará, tá? A fonte do governo do estado do Ceará. Em laranja, 2019, e em marrom, 2020, tá? A gente percebe que não tem grandes variações entre fevereiro, tá? E junho de cada ano.
certo? Existe uma recorrência ano a ano. Durante esses meses, não existe tanta variabilidade assim da taxa de mortalidade. Estão numa faixa muito próxima. Entretanto, não é o que a gente observa, por exemplo, em janeiro. Em janeiro, a taxa de mortalidade de 2020 chega a quase 15%, como também em 2018, a de em julho, certo? E tem uma variação aqui grande entre setembro e outubro do ano de 2019, tá? Então, por mais que as variações parecem ser muito parecidas durante um determinado intervalo, ano após ano, existem variações bruscas, bruscas, bruscas em um mês, em cada ano, certo? Agora, essas variações, elas são fruto da variabilidade natural do sistema, certo? Que governa essa taxa de mortalidade, porém, em condições, né, a pobreza, certo? Principalmente, né, a gente sabe, né? Ou aconteceu alguma outra coisa para que essa taxa de mortalidade aumentasse muito aqui, ou diminuísse muito aqui, certo? Isso também é importante, é um tema relevante na análise série temporal. Uma outra série temporal, que é, por exemplo, aqui, o volume de vendas no comércio varejista no estado do Ceará, de janeiro de 2000 até maio de 2020, certo? Aqui a gente percebe que não há somente certas variações, né, mês a mês, né, mas claramente há uma tendência de crescimento, depois uma tendência de queda e uma queda abrupta aqui no último período, certo? Essa tendência tem muito, com certeza, uma razão de ser. É fruto do crescimento econômico nesse período. Depois, o Brasil experimentou uma grande, na verdade, uma relativa, uma recessão, certo? Mas a queda nas vendas não foram tão grandes como o volume de vendas, como foi o seu crescimento, certo? E no final, a gente tem uma queda abrupta, que esse aqui a gente já sabe porque foi, que é por causa da Covid-19, da pandemia do Covid-19, certo? Além dessa tendência, a gente percebe que existem também variações periódicas na série, o que a gente chama também de variações sazonais. Por exemplo, esses picos aqui acontecem ano a ano, ano a ano, ano a ano. Vocês saberiam porque aumenta tanto, tem esses picos, o volume de vendas. Este mês, que não é uma coincidência, é o mês de dezembro. É o mês de dezembro de cada ano. Então, existe uma variação periódica, uma variação sazonal do volume de vendas, ano a ano, que é o volume de dezembro. Quando é dezembro, sempre em dezembro, há um pico na série, certo? Então, a série, ela tem variações aleatórias, ela tem variações que aparentemente foge, né, do seu sistema natural. Essas variações aleatórias, elas aparentemente são correlatas e ainda pode existir tendências, certo? E também pode existir essas variações periódicas, variações sazonais. E aqui é um gráfico, né, da vazão de um rio. Um rio. Foi um dado fornecido pela Agência Nacional das Águas, tá? Aqui do Brasil. É o quanto que passa de água em um determinado trecho do rio, ano após ano. Aparentemente, não há nenhuma variação
periódico, claro, aqui, né? Os picos ou as quedas parecem não ocorrer com uma determinada frequência, certo? Mas existe, pode estar existindo uma leve tendência aqui nos últimos anos. Se a gente perceber, de 1990 para cá, aparentemente, houve uma queda na vazão em relação aos anos anteriores, certo? Fora isso, né, as variações parecem ser também aleatórias, certo? E, as, a correlação no tempo também parece ser muito, muito, muito baixa. Tenho certeza que alguma dessas séries que a gente está comentando agora pode ser a do tipo do seu trabalho, né, no seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente de estudo. Ou pode ser, ou alguma uma mistura de uma dessas séries pode aparentar o que você tem todo dia no seu trabalho ou no seu projeto de pesquisa, certo? Resumindo, tá? Os dados de séries temporais, né, nas séries temporais existem variações aleatórias, tá? Só que muito dessas medidas adjacentes, que são próximas no tempo, tendem a ser correlatas, ou seja, elas são muito parecidas em termos de valores. Pode haver uma tendência, como eu mostrei, né, muito claramente no volume de vendas, e a tendência nada mais é do que uma mudança sistemática da média, certo? Sazonalidade, né, ficou claro também, que são variações sazonais periódicas, e mudanças fundamentais ou abruptas na série. Tá? Quais são vamos dizer assim, os principais, né, o que é central, os objetivos centrais na análise de séries temporais? A grande questão, vamos dizer assim, de análise de séries temporais é se a gente tem capacidade de realizar previsão. Tá? Por exemplo, qual será a vazão do Rio em 2021? Isso é muito importante. Tá? Tem um impacto prático enorme. Embora a tarefa não é nada fácil, mas ter uma ideia de qual será a vazão em 2021 irá ajudar muitos dos setores econômicos, né, e o planejamento dos recursos hídricos para quem depende desse rio. Tá? Outra questão muito prática, né? Qual será a temperatura máxima, média e mínima de amanhã? Exclusivo fornecido em vários sites, né, que trabalham com previsões meteorológicas. Tá? Outra também questão muito importante. Qual será o volume de vendas em dezembro de 2020, né, passada a pandemia? Esse tipo de perguntas, né, que é, é uma das grandes questões da análise temporal. Uma outra questão muito importante é a avaliação da variação na série, que a gente chama de controle de processos. Muito importante na gestão de qualidade na indústria, certo? Agora eu vou dar um exemplo que não é da indústria, né, que é da saúde. Por exemplo, a taxa de mortalidade em julho de 2018, que a gente conversou, né, anteriormente, e em janeiro de 2020, que são as mais altas da série, certo? É uma variação esperada da série ou é uma mudança fundamental ou alguma coisa aconteceu diferentemente dos outros meses que nos deu uma taxa de mortalidade tão alta? Isso é fundamental, né? Essa questão é fundamental para a saúde pública, tá? O, o escopo desse nosso curso introdutório. Primeiro, apresentação,
de análise de séries temporais, que é o que a gente está fazendo agora, certo? Depois, nós vamos tratar de conceitos matemáticos, incluindo estacionalidade de séries temporais. Não vai ser algo com muito formalismo, com muita dedução matemática, mas o suficiente para a gente entender, compreender depois a análise descritiva e aplicar os modelos de séries temporais, certo? Depois, a análise descritiva é um passo fundamental, né, que às vezes algumas pessoas passam muito rápido por isso e não tem bons resultados na previsão, na modelagem, porque passou muito rápido. E é muito importante a gente entender as propriedades da nossa série antes de começar a modelar. Tá? Então, por isso, vai gastar um tempo muito importante em decomposição de séries temporais, filtragem ou suavização de séries temporais, e vamos estudar essa função de autocorrelação, mas que vai nos ajudar muito e vai dizer muita coisa sobre nossa série. Tá? E, por fim, ao fim desse construtório, dessa série, essa bateria de primeira de vídeos, tá? Eu vou apresentar modelos de séries temporais estacionárias, certo? Para terminar nossa aula de hoje, eu gostaria que você, né, fizesse a sua parte também, tá? Ache uma base de dados do seu interesse, certo? E coloque um gráfico, porque a primeira coisa, né, o primeiro passo da análise temporal é você entender sua base de dados e depois visualizá-la da melhor forma possível. Faça isso, né, antes da gente continuar nos próximos vídeos. Prepare a sua análise de série temporal. Obrigado, nós nos vemos no próximo vídeo.